Graça e paz, amados. Me chamo Adriana. Hoje eu vou ministrar sobre o fruto do Espírito e eu queria começar uma oração para acalmar os nossos corações, principalmente o meu, né? Senhor, eu te dou graça por esta noite, por tudo que vivemos, Senhor, nesses 2 anos aqui. Nada foi em vão, Senhor. Obrigada por cada palavra, por cada aprendizado. Obrigada pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Obrigada por cada membro dessa escola, pelos diretores, pelos professores, pastores, enfim, Senhor, por todos envolvidos. Obrigada por tudo. Amém. E aí, amados, eu quero começar, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre o fruto do Espírito. E aí a gente vai em Gálatas. Eu vou começar lendo o versículo, capítulo 5, versículo 16 e 17. Depois vamos para o 22 e 23. E por último, 25, versículo 25. E aí diz o seguinte, Gálatas 16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E aí, amados, a gente percebe que Deus nos chamou para viver em Espírito, né? Ele nos chamou para viver uma vida em Espírito, uma vida longe vamos dizer, das obras carnais, né? E eu queria ir agora para 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Depois vem o 25, se vivemos em Espírito, andemos pelo Espírito. E aí eu queria começar aqui, deixa eu botar aqui minha colinha, porque por mais que a gente saia, na hora a gente fica nervoso. E aí é o seguinte, como eu ia falando, Deus nos chamou para viver em Espírito. Em uma vida, isso significa viver uma vida diferente, né? Longe das obras carnais. E firmados no amor de Cristo. Então, na carta de Paulo, ele nos ensina que viver em Espírito não é apenas andar na igreja ou uma religião. Ele nos ensina que viver em Espírito é o resultado de uma vida rendida a Deus. É o relacionamento que nós temos diariamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos ajuda, né, lógico, com a ajuda do Espírito Santo, a gente viver dentro do que a palavra nos pede. E aí, em Gálatas, como eu li agora, 22 a 23, quando ele fala o fruto do Espírito, você observa que ele fala o fruto, mas o fruto com várias características, né? O fruto do Espírito, ele é falado no singular, mas ele tem 9 características, assim eu contei. E aí eu trouxe aqui, né, como demonstração para a gente, aqui é uma laranja, como a gente vê, uma laranja cravo, né? E essa laranja, quando a gente descasca ela tem vários bagres, uns chamam bagres, outros chamam gomos, né? E a gente percebe que se a gente tirar um gomo dessa laranja, ela ainda vai ser uma laranja, mas ela não é uma laranja completa, certo? Porque nós tiramos o gomo. E assim é a ação do Espírito Santo. Ele não pode ser, vamos dizer assim, incompleto, né? A gente tem que exercer, viver o que está na palavra e o que ele nos pede, né? A gente sabe que é difícil, porque enquanto estamos na palavra, a gente lida no dia a dia com situações que não é fácil para a gente, mas a gente sempre tem que lembrar que o Espírito Santo vive em nós, que esses 2 anos não foram
em vão. Nós vivemos muita coisa, nós aprendemos muita coisa aqui, né? Graças a Deus, graças a todos os colaboradores que estão envolvidos nessa obra. E aí a gente entende o quê? Que ela não é completa se você tirar um gomo. Ou seja, eu vou falar agora um pouco sobre as características dessa fruta, né? No caso, que é o fruto do Espírito. No caso, é o fruto do Espírito com suas características. E aí a gente vê que a base primeira, né, que é o amor, ele é a base de tudo, né? Em várias passagens da Bíblia a gente vê que sem o amor nada somos. Deus deixa bem claro, é um dos primeiros mandamentos dele, né? E aí é o que a gente fala. O amor ele é o que tudo suporta. O amor ele perdoa, ele serve, ele ajuda, ele conduz. O amor ele é a nossa base. Eu acredito assim. Eu vejo que sem o amor, na verdade, essas outras características elas não seriam completas, porque o amor tudo começa através do amor, né? O amor ele nos ensina muita coisa, enfim. E aí o amor é a base de tudo, que nós possamos viver em amor como Deus nos pede, né? Amamos uns aos outros, assim como a si mesmo, e enfim. Então, o amor é a base de tudo. Eu não vou citar, tem Coríntios 13, né, que fala muito bem sobre o amor, né? Quando a gente abre lá, ele fala muita coisa boa, né? Que sem o amor nada seríamos, enfim. Eu vou sair do meu tempo. E aí, vamos falar agora sobre a alegria, né? Que eu vou falar, na verdade, sobre cada característica, que são essas 9. O amor é a base de tudo. A alegria, ela é ser alegre em qualquer circunstância, independente de situação, porque a nossa alegria, na verdade, ela vem do Senhor. Então, como a nossa alegria vem do Senhor, o Senhor é que nos sustenta, então isso nos traz a alegria. A alegria ela não deve depender de qualquer circunstância, mas quando estamos firmes no Senhor, essa alegria ela nos é dada. A paz ela vem quando confiamos, né, que Deus está no controle de tudo. A gente precisa entender, e é muito difícil, porque às vezes a gente quer agir pelos nossos impulsos, nós achamos que podemos resolver as situações, quando, na verdade, nós temos que ajoelhar e orar. E eu acho que muitas pessoas vivem isso no seu dia a dia. A gente lidar com situações onde nós realmente precisamos entender que o controle não está sobre nós, mas sim em Deus, né? Acreditar que Ele tem o controle de tudo, Ele tem o poder de tudo em suas mãos e que na hora certa essa ação vai acontecer, né? Enfim, tudo vai se ajeitar, né? Tomar o seu rumo. E então, na verdade, a paz ela não é a ausência de um problema, e sim a presença de Deus em nossas vidas, que nós temos que ter a cada dia. E aí vem a paciência, né? A paciência, a gente precisa exercer ela todos os dias, né? Assim, e acho que em todas as circunstâncias da nossa vida, em várias ocasiões, ela não é só... Ela também é uma paciência, algo que a gente tem algum relacionamento com o nosso próximo, né? Porque a esperança, ela tem a ver com... A paciência, ela tem a ver com esperar, com fé, sem desistir, no tempo certo, com a certeza que no tempo certo, né, o trabalhar de Deus ele vai agir em nossas vidas. Deus vai agir no tempo certo. Assim como é que eu posso dizer? Como um fruto, ele não amadurece fora do tempo, né? O fruto ele tem aquele tempo, né? Ele passa por um processo para amadurecer. E da mesma forma, da mesma forma nós devemos persistir, né? Esperar com fé no Senhor, com a certeza de que tudo já deu certo. A amabilidade, ela é a qualidade. A amabilidade ela é a qualidade, né? Vamos dizer, com o próximo, né? A amabilidade é ser gentil, a empatia, a gentileza que você pode ter no dia a dia com o seu próximo.
Mas quando eu me refiro ao seu próximo, não quer dizer exatamente só com os nossos irmãos, porque é muito fácil ser amável com quem é próximo da gente, com meu irmão, com os colegas de trabalho, com os irmãos do nosso curso, é exercer isso no dia a dia com pessoas que a gente nem conhece, que a gente possa realmente trazer isso em nossa mente. A amabilidade é ser gentil, empático, procurar realmente ajudar. E isso é uma virtude que mostra o amor de Deus. A bondade. A bondade, gente, ela é fazer o bem sem olhar a quem. Porque também fazer o bem com o próximo, ajudar ao nosso próximo, quem está do nosso lado, é muito fácil, Às vezes também não, Depende da situação. Porque se foi alguém que te magoou, que te feriu, e aí, às vezes, se você não for uma pessoa realmente que esteja ali na palavra, praticando perdão, mas aí é isso. A bondade, ela é você ser bom, ajudar sem olhar a quem, Ajudar o seu próximo sem olhar a quem. E fazer o certo mesmo quando alguém não está vendo, quando ninguém está vendo, na verdade. Fidelidade, a fidelidade seja digno de confiança, leal, firme em seus compromissos. Porque Jesus, Deus, Ele é fiel e quer que nós também sejamos com Ele. É o que Ele espera de nós, que nós possamos ser realmente leais à Sua palavra, que a gente possa ser firme nos nossos compromissos. E isso é em tudo nas nossas vidas, Esse é o caráter de Cristo em nós, a questão da fidelidade. E falando um pouco da mansidão, que também é algo que eu não trabalho, vou falar rapidinho aqui, um testemunho rápido, que o tempo é curto. E aí, no meu trabalho, eu acho que todo mundo que trabalha com público, com gente, a gente lida com pessoas todo dia, e são pessoas que às vezes a gente sente que não estão bem, Assim, elas chegam com os seus problemas e às vezes você percebe que ela quer descarregar na primeira pessoa que aparece. E aí, nessa hora, gente, a gente tem que realmente usar do fruto do Espírito, Da paciência, da amabilidade, Porque você tem que lembrar que a gente não sabe como está sendo o dia daquela pessoa, a gente não sabe o que aconteceu. E independente, ela pode não ter, assim, vamos dizer, a nossa... Como nós temos, a nossa preparação, vamos dizer, preparação, o que nós temos, na verdade, do fruto do Espírito. Nós temos que exercer ele no dia a dia. E aí, acontece muito comigo no trabalho, algumas situações que eu digo, Espírito Santo, vem aqui, porque só o Senhor. Porque realmente não é fácil, Nós lidamos com pessoas que elas às vezes vêm com, enfim, e aí a gente tem que orar por elas, pedir que Deus tome a frente, tome conta, e que Deus abençoe, que conforte, e seja lá qual for a situação, que se resolva. Muitas vezes também as pessoas elas nos procuram para, às vezes a gente não sabe, mas tudo que ela quer é uma palavra, às vezes um abraço. E às vezes só a gente ouvir também, é muito bom você ouvir, ser ouvida, A gente ser ouvida é muito bom, ter atenção, às vezes é isso também que a pessoa quer. E aí a mansidão, ela é você ter a força sob controle, É você responder com serenidade a uma grosseria, vamos dizer, uma raiva, uma impulsividade, Você ser brando, você entender que o Espírito Santo habita em nós e que nós precisamos exercer isso todos os dias. Esse tema, eu trouxe muito ele para a minha vida, porque a gente vive paciência todo dia, E cada coisa, às vezes, situação que acontecia ou que acontece, aí eu dizia... O Espírito Santo, Vamos botar ele vamos trabalhar isso, E realmente praticar, porque falar é fácil, a gente sabe,
mas a gente tem que praticar no nosso dia a dia, que não é fácil, mas a gente precisa praticar. Lembrar disso. Então, é isso. A mansidão ela é a gentileza, a humildade, especialmente com os outros. E responder com solenidade, né? Então, vamos aqui, minha última cola. O domínio próprio, que é o controle de si. Ele nos ajuda, o domínio próprio nós temos o controle sobre o desejo da carne, né? A gente poder colocar em prática, a gente sabe que é uma briga constante, né? Entre o Espírito Santo e a carne. Então, que nós possamos estar trabalhando o Espírito Santo todos os dias. Usando o Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, para concluir, o fruto do Espírito, ele não nasce do esforço humano, mas sim da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Que nós possamos nos submeter a isso, entender, praticar o dia a dia, viver realmente isso, né? E aí onde vamos buscar essa prática, esse conhecimento e viver isso aqui, gente, na palavra, né? Na palavra, aqui tem tudo que precisamos. Quando a gente está precisando ouvir a palavra, falar com Deus, aqui está tudo realmente que nós precisamos, certo? Então, agradeço a todos, muito obrigada e boa noite.